Olá pessoal, neste vídeo nós iremos tratar sobre geração de lote e item de lote em OPs, tá? Que estão com a situação em andamento. No sistema TOTS Moda, quando você gera a ordem de produção tanto de tecelagem plana ou tecelagem circular e você controla lote nessas ordens de produção, tá? Se por algum motivo você deu um movimento inicial nessa ordem de produção e ela ainda não tinha sido gerado o lote e os itens nessa ordem de produção, para que você faça a geração desse lote e item, tá? Você precisa utilizar o PCP FP083. Também o uso desse componente pode ocorrer quando você faz um acerto em uma ordem de produção, aumentando a quantidade dessa OP, tá? Cujo ela já está em andamento, tá? Então você pode utilizar o PCP FP083 também para criar um novo lote ou apenas criar um novo item de lote em um lote já criado nessa ordem de produção. Vamos ver como é que funciona esse componente então? Olá pessoal, já estou aqui com o sistema TOTS Moda aberto, tá? Vamos navegar no menu TOTS Moda até a opção Produção, Industrial, tá? O componente que nós vamos trabalhar, tá? É o PCP-FP083, tá? Só que antes disso eu vou gerar uma ordem de produção sem lote, tá? Para a gente ter o uso dele. Vou gerar uma OP aqui. Eu não estou passando a categoria desta OP, justamente porque eu quero gerar ela sem o lote e os itens dela, tá? Vamos salvar. Então eu tenho o OP 140, tá? Eu não tenho o lote ainda criado, tá bom? E eu quero dar um movimento inicial para a gente poder usar ela dentro do PCP-FP 083. Então vamos clicar em movimento inicial, sim. O sistema está dando um alerta para a gente, tá? Que eu estou dando um movimento inicial em uma ordem de produção, que o produto dela tem controle de lote e nessa OP não tem lote, tá? Então ele está perguntando isso para a gente, tá? Se a gente quer continuar ou só visualizar ou cancelar. Eu quero continuar. Então a nossa ordem de produção está em andamento, tá? Sem lote, tá? Se eu tentar criar um lote aqui, ó, vamos tentar criar aqui, ó, 20. Olha lá, lote não pode ser cadastrado, tá? Pois o produto 1.378.000 possui movimentação inicial. Então nós precisamos criar através do processo PCP-FP083, OP140. Aqui sim eu vou dar um tab. Essas informações aqui de lote cliente, lote fornecedor, tonalidade de produto são informativos, tá? Você pode informar ou não, tá? E aqui embaixo eu vou colocar aqui o peso, a tara e a quantidade, né? 20, 0, 20, 20, 0, 20, 20, 0, 20. Vou clicar em gerar lote, sim, né? O sistema gerou para a gente o nosso lote, tá bom? E eu tenho uma informação aqui, ó, que é nosso OP de 100, o nosso lote gerado nessa OP são de 80, nós temos pendente 20, tá? Eu posso gerar um novo lote ou gerar dentro desse lote aqui, ó. Se eu for gerar dentro desse lote, eu tenho que digitar 289 e aqui eu repito, né, o peso, a tara e o lote. E se eu for gerar um novo lote, né, dentro dessa própria OP aqui embaixo eu dou um tab, ele gerou para a gente 290, tá? Aqui sim eu digito a nossa quantidade e o botão gerar lote. Sim. Então eu tenho agora nosso OP de 100, nosso lote é de 100, que estão gerados dentro do lote 289 e 290, tá? Cada um com seus itens, tá bom? Eu vou aproveitar e vou fazer um acerto de quantidade dessa ordem de produção para a gente explicar como que eu gero depois um lote com essa quantidade acertada, tá? Então se eu vir aqui, ó, OP 140, nós vamos pegar aqui, tá?
e vamos colocar aqui 120. Vou acertar a quantidade, sim. Acertar a matéria-prima. O acerto foi efetuado, tá? Então agora nossa ordem de produção está com 120 quilos. 120 quilos e eu tenho um pendente 20. Novamente eu repito o processo. Eu quero criar dentro do 280 ou 290, né? 290, o lote 0, né? OP 140. Agora eu tenho o nosso OP com 120 quilos, o lote 100 e eu tenho um pendente de geração de 20 quilos, tá? E eu vou gerar dentro desse lote 290. Então, para isso, eu digito 290, o peso e a nova quantidade. E clico em gerar lote. Sim. Então, nós temos agora nosso OP com 120. Foram gerados 120 quilos também em lotes, tá? Que foram distribuídos no lote 289 e no lote 290. E se a gente abrir essa ordem de produção, aqui nós temos agora o lote 289 com 4 peças e o lote 290 com 2 peças, tá? Eu tenho também a possibilidade de acertar uma quantidade dentro daqueles itens de lote, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o PCP-FP 085, né, o OP 140, né? Se eu vim aqui nessa peça e falar, não, não é mais 20 quilos, e sim 10 quilos, tá? E clicar em acertar a quantidade, sim. Está perguntando se a gente quer acertar matéria-primas da OP, vamos acertar. E se eu abrir essa ordem de produção aqui agora, nós temos, inclusive, a alteração na quantidade da OP, tá? Então ele passou a ser de 120 para 110 quilos. E no nosso lote, nós temos aqui, ó, o lote, a peça ajustada para 10, tá? Quantidade de 10. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas no PCP-FP 083 tem um botão lá chamado balança, tá? Esse botão ele funciona assim, ó. Eu fiz um acerto nessa ordem de produção, tá? Aumentando mais 40, tá? E aqui embaixo, quando eu gero o lote, tá? O item de lote para gente, ele habilita o botão balança, tá? Ao clicar nesse botão balança, ele verifica, tá? Se no nosso computador que a gente está utilizando o sistema, tem um programa que está conectado com a balança, tá? Normalmente a gente utiliza o BALCOM, BAL de balança, COM de comunicação, tá? BALCOM. Esse programa, tá? Eu vou abrir ele aqui, só para apresentar para vocês, tá? Então ele fica fazendo a comunicação entre o computador e a balança, tá? E aqui ele fica recebendo o peso que está na balança. E nesse botão configurar, eu não vou conseguir mostrar para vocês as configurações, porque nessa máquina que eu estou, eu não tenho a porta de comunicação instalada, tá? Fisicamente, tá? Ou até mesmo virtual. Então, nesse botão configurar, você vai configurar lá os parâmetros, tá? Para que ele faça a leitura do peso corretamente que está na balança, tá? E também tem um arquivo que ele fica gravando, tá? Você configura o local e o nome desse arquivo que ele fica gravando, tá? Normalmente a gente coloca na máquina, tá? Na raiz do PC, tá? Na unidade C, com a pastinha chamada BAL de balança, tá? E o nome do arquivo a gente coloca assim, bal.txt. No sistema, tá? Ele fica tentando encontrar nesse arquivo uma variável chamada ds peso, tá? Então, na frente dessa variável vai estar o peso que a balança gravou nesse arquivo, tá? Através desse balcão. Aí, quando a gente clica no sistema, tá? No botão balança, ele faz a leitura desse arquivo bal.txt, encontra a informação que está gravado dentro da variável ds peso e carrega para cá, tá?
nesse exemplo, tá? Eu tinha lá a informação de 40, tá vendo? Então eu posso fazer isso aqui também, tá? Buscar esse peso, né, ou essa quantidade através do botão balança, tá, pessoal? Vamos clicar no gerar lote, sim. Bom, pessoal, sobre a geração de item de lote em OPs que já está com a situação em andamento, era isso que eu tinha a passar para vocês nesse vídeo, tá? Eu aproveitei e já passei também o acerto de quantidade real da ordem de produção, tá? Tanto acertando apenas quantidade e depois gerando o lote, quanto fazendo um acerto diretamente na quantidade de uma peça do item de lote, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá, pessoal? E até um próximo vídeo.